Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, nesse mês de outubro, não é? Está entrando aí na sua tela com o professor Marcos José, esse top que vai de 13 a 19 de outubro e o mural de notícias. Superior Tribunal Federal mantém decisão nas mãos de deputado. Júlia Assange vira personagem de Asterix. 61% dos leitores querem renúncia de Dilma. Míssil russo abateu o avião na Ucrânia. E Teherã envia 1.500 homens para a guerra na Síria. Então, aí, uma vez lido, como sempre, o mural de notícias, eu vou dar aquela paradinha e volto para a gente trabalhar aqui aquela aula, né, a aula especial. Bom, então, iniciando novamente aqui o top, vamos para a aula de destaque, né, o destaque da semana de 13 a 19 de outubro. Superior Tribunal Federal mantém decisão nas mãos de deputado. Então, candidato e candidata, quem é esse deputado que eu estou falando aqui, ou que eu vou falar? Lógico, Eduardo Cunha, aquele cara que diz que não tem, é tudo mentira, foi tudo inventado, essa história de contas na Suíça. Ele não tem uma, ele tem 4 contas, não é isso? Porque ele encabeça toda essa oposição que quer realmente a cabeça da tia Dilma, não é? Então, vamos analisar aqui um pouquinho, uma coisa que eu vou mostrar para você. Você vai vir aqui comigo na lousa, ó. Vem aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu coloquei aqui situação que é oposição. Por quê? Porque o maior partido do país, o PMDB, ele é da base aliada, então ele deveria estar apoiando todas as ações do governo. No entanto, a gente viu, ou está vendo, que não é bem isso. Se existem 2 nomes que estão fazendo uma forte oposição à presidente Dilma, são esses 2 aqui, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Principalmente Eduardo Cunha, esse que, como eu falei, diz que não existe conta na Suíça nenhuma. Agora, é importante para você, candidato, que tem agora, está acompanhando essa história de atualidades e tal, tome muito cuidado, esse aqui é o maior partido do país, não é? Enquanto que esse aqui é o maior partido de oposição, enquanto que esse aqui é o partido de situação. E aí você tem a Dilma Rousseff, que está vendo aí ela ser, não é, praticamente malhada por todos os lados, não só pela oposição, mas também por aqueles que deveriam estar apoiando. Então nós temos o quê? Nós temos uma crise política, não é só uma crise econômica, nós temos uma crise política. Além de que você tem lá os panelaços, as pedaladas, né? Pela primeira vez na história, depois de Getúlio Vargas, aqui da história da República do Brasil, um presidente não teve suas contas aprovadas pelo TCE, pelo Tribunal de Contas. Então, isso tudo é importante que você avalie. A Operação Lava Jato, que inclusive está respingando em alguém aqui. Então, vai acompanhando isso também, porque afinal de contas, esse cara aqui está por um fio, ele pode ser destituído do cargo de presidente. E aí como é que fica? Se ele é o principal nome de oposição, tanto que o PSDB já deixou claro que não vai assinar nenhuma petição, nenhum pedido de retirada do Eduardo Cunha, como se ele fosse realmente um santo, né? Tanto é que isso faz com que a gente fique, eu pelo menos fico pasmo, porque está em jogo a democracia do país, e não só porque o cara representa uma oposição, quer dizer, ele pode fazer tudo e a gente perdoa, mas aí já é uma outra situação. Então, um detalhe chama a atenção, dentro do PT também existe uma oposição. Vamos pegar o caso, desde que, né, o ministro está fazendo, o Levi, aprovou essa história de mexer nos benefícios trabalhistas, está uma gritaria só dentro do PT. Até o próprio Lula já pediu a cabeça, né, do ministro, e a presidente essa semana disse que não é bem assim, tá? O partido é o partido e não o Lula. Então, é importante que você avalie que a situação da presidente Dilma
é muito crítica. Essa história de impeachment, isso pode realmente acontecer. Então, o país não está só numa crise econômica, ele está principalmente numa crise política. Agora, parece que se ela vai dançar, ela não dança sozinha. Tem gente aqui que também está por um fio. Analisando tudo isso e pedindo aqui, como sempre eu gosto de fazer, para que você tome cuidado nas suas pesquisas, não falta material, não falta revista, não falta internet, pesquisa isso direitinho, porque isso aqui, você já percebeu, é um leque bem complicado. Então agora você volta aqui comigo, que eu vou passar o slide. Então aí nós temos, não é? Juristas que conversaram com o ministro do Supremo nesta quarta concluíram que não há dúvidas na corte de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ainda tem poderes para dar andamento a um pedido de impeachment. Então, vamos lá. Tudo indica, ele ainda mantém esse poder. O cara está por um fio, mas ele mantém. Ok? Temos aqui, então, as decisões tornaram, inviável a manobra que a oposição tinha planejado executar com Cunha. O plano previa que ele rejeitaria uma das denúncias apresentadas contra Dilma e os deputados, em seguida, recorreriam ao plenário. Então, tudo isso é importante que você avalie, tá bom? Leia com calma, o site está aí embaixo, o link para você depois pesquisar e não dê bobeira, candidato. Vai para cima, porque você já percebeu, o assunto é complexo. Continuando o nosso top de 13 a 19 de outubro, Mundo Cultura. Júlio Assange vira personagem de Asterix. E aí, candidato, vamos lá. Quem é esse cara, esse Júlio Assange? Você não sabe? Legal. Você sabe? Então, vamos confirmar aqui. Júlio Assange é diretor do site Wikileaks, aquele que disponibiliza documentos secretos para qualquer pessoa ler. Então, Júlio Assange comprou uma briga feia com governos poderosos e hoje ele tem sua cabeça prêmio. Ele vive na embaixada do Equador em Londres e se ele pisar para fora da embaixada, ele está preso fritinho. Então, os criadores desse personagem quadrinho, né, o Asterix, o Obelix, resolveram, são franceses, resolveram homenagear Júlio Assange e criar um personagem para ele. Agora, cuidado, hein? Você de repente pode estar pensando que, mas será que esse professor Marcos não tem o que mostrar? Isso, você não pode achar que esse tipo de notícia ou que esse tipo de informação está isento de cair numa prova de atualidades. De jeito nenhum. Júlio Assange é um nome importante, quase tão importante quanto Edward Snowden, aquele que está na Rússia, que tem a ver com as escutas telefônicas. Então, são nomes que você não pode perder aí de vista. Então, se o Júlio Assange está aparecendo na mídia novamente, por isso que eu estou aqui para lembrar você. Fique esperto, tá bom? Voltando aqui, tá aí os criadores do Asterix, com a revista, né, falando aí do personagem, não é? Do Júlio Assange, que está sendo homenageado, tem até um nome que depois você vai ler aí com calma, mas guarde essa informação e não dê bobeira com o nome do Júlio Assange. Relação, cultura internacional, tecnologia da informação, sugestão de leitura, Júlio Assange inspira personagem de nova história de Asterix. Brasil Política. 61% dos leitores querem renúncia de Dilma. Então, quase batendo um recorde, né? Ela está chegando aí perto de Fernando Collor lá nos idos de 1992, alguns meses antes de sofrer o impeachment. Então, o governo Dilma está realmente na lama. É fato, isso não tem como negar. A grande maioria da população brasileira quer sim a cabeça da presidente, por isso que ganha cada vez mais espaço a história do impeachment. Legal? Relação,
avanço do conservadorismo no Congresso e pesquisa do eleitorado. Sugestão de leitura, a presidente da Câmara disse que precisa cumprir sua função, que no momento é de analisar os pedidos de impeachment. Mundo política. Míssil russo abateu o avião na Ucrânia. Então, olha, tá aí um assunto que de repente você já achou que caducou. De fato, a história do míssil, né, do avião da Malaysia Airlines, que foi derrubado quando passava pelo espaço aéreo da Ucrânia, tudo indica por rebeldes separatistas da Ucrânia, usando armamento fornecido por russos. Então isso causou uma polêmica muito grande. A agência que analisou tudo isso bateu o martelo. Quem derrubou o avião foi sim um míssil russo. Lógico que os russos não estão admitindo, estão dizendo que tudo isso é uma invenção. Legal? Está aí uma imagem, né, do que restou do avião, de como ele foi restaurado, para provar que ele está todo perfurado, cheio de buraquinho, porque é um míssil, quando ele libera a explosão, ele libera um monte de bolinhas de aço. Não tem como o avião ficar íntegro, né, lá no ar, voando à velocidade que ele voa. Então você tem aí todo esse material e como relação, né, relação com o quê? Política externa russa e crise na Ucrânia. Sugestão de leitura, voo da Malaysia Airlines foi derrubado por míssil na Ucrânia, diz relatório. Mundo político, Oriente Médio. Teherã envia 1.500 homens para a guerra na Síria. Olha, por que chama a atenção o fato do Irã estar enviando homens para combater o Estado Islâmico na Síria? Primeiro que o Irã, né, ou Irão, como alguns chamam, que é o caso de um país que fala a língua persa, ele é xiita, enquanto que o Estado Islâmico é sunita. Outro detalhe, isso não agrada muito os Estados Unidos ou Israel, porque afinal de contas não faz muito tempo, antes do acordo P5+1, o acordo nuclear do Irã, o Irã jamais seria convidado para participar de uma festinha como essa. Então isso dá gás ao Irã, ao governo iraniano, que é isso que ele quer mesmo, ele quer mais projeção internacional e mostrar respeito, que é o que todo governo gosta. Relação, crise humanitária na Síria, xiismo no Oriente Médio. Sugestão de leitura, com o apoio da Rússia, Irã começa a enviar combatentes na Síria. E vamos então ao desafio da semana passada. E para você que não sabe qual é a pergunta, ou não leu a pergunta, ela está aí para você dar uma lidinha e espero que você escolha o quê? A alternativa B de bola, isso. Pegada hídrica. Então, o que é isso, essa história de pegada hídrica? Né? É o quanto que nós, os seres humanos, quanto uma sociedade consome em termos de recursos naturais. Você, no caso, então, é a água, senão não se chamaria pegada hídrica, lógico. Então, no caso, você pode medir a pegada hídrica de uma pessoa, a pegada hídrica de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, ou seja, tem como você medir isso. Por isso que a gente está colocando esse slide aí, para que depois você leia com calma, para entender esse termo que muita gente desconhece totalmente. Início de 1990, o conceito de pegada ecológica foi introduzido por William Rees. Então você tem aí toda uma pequena história para mostrar o que é isso. Tipos de pegada, você tem a verde, você tem a azul, você tem a cinza. Pegada hídrica, então, o conceito, consumo de água que você não vê. Então, isso que é interessante, porque, afinal de contas, a água no Brasil é um bem muito barato e é por isso que a gente abusa, né? Tantos vazamentos, tantas horas de banho que uma pessoa toma. Então, a nossa pegada hídrica realmente está cada vez mais pesada. Agora, um detalhe chama atenção nesse slide que eu estou colocando aí para você.
O quanto vai de água, por exemplo, para você produzir 1 quilo de algodão? 10 mil litros. Né? 1 quilo de manteiga? 18 mil litros. Quanto que você gasta em água para produzir, por exemplo, 1 quilo de queijo? 5.280 litros. Então, é importante essa comparação para alertar a nós, seres humanos ou a população, de que essa história de usar o recurso sem limite não tem mais espaço para isso. E aí eu vou repetir para você uma palavrinha que eu sempre venho falando aqui, a tal da sustentabilidade. No caso aqui de São Paulo, que está sob estresse hídrico, essa palavra nunca foi tão atual. Ok? E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Leia com atenção e aponte a frase incorreta. A. A imigração interna tem diminuído no Brasil nos últimos anos. B. Nas 5 regiões do Brasil, houve uma melhor distribuição das atividades econômicas. C. Houve nos últimos anos um aumento da imigração internacional de retorno. D. Da África, os principais grupos que chegam no Brasil são do Senegal, Nigéria e Gana. E após o terremoto do Haiti, o governo brasileiro passou a conceder visto de migração aos cidadãos do país devastado. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 13 a 19 de outubro, esperando que você tenha gostado, que esse material, toda essa discussão aqui seja útil para você, que lógico, o candidato antenado vai fazer aquela pesquisa básica ou mais aprofundada, tá bom? Prometo voltar a semana que vem, desejo uma grande semana para todos vocês. Até lá!